feriado é esse? Corpus Christi. Olá! Você conhece a história deste feriado, o seu significado? Se não conhece, bora conhecer. MZ Notícias, lembre-se, informação nunca é demais. Corpus Christi é uma expressão originária do latim. Sua tradução para o português significa Corpo de Cristo. Neste dia celebra-se um dos princípios mais importantes do catolicismo, o sacramento da Eucaristia. Em grego, Eucaristia significa reconhecimento, ação de graças. A Eucaristia é uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo, também chamada de comunhão. A Eucaristia ou comunhão é um dos 7 sacramentos, é o ato do recebimento da hóstia consagrada simbolizando o corpo de Cristo. O pão que é consumido representa o corpo de Cristo e o vinho ingerido simboliza o sangue de Cristo. Essa celebração ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa e é celebrada obrigatoriamente em uma quinta-feira, por isso que não consta um dia certo no calendário. Segundo a tradição, isso acontece como uma simbologia pelo fato de que a última ceia realizada por Cristo com seus 12 apóstolos ocorreu em uma quinta-feira. É uma data comemorativa que faz parte do calendário católico, é uma homenagem ao sacramento da Eucaristia, é uma forma de relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A realização da Eucaristia é uma referência à última ceia. Ainda dentro da teologia católica, acredita-se que na Eucaristia ocorre algo conhecido como transubstanciação. A transubstanciação é o milagre da presença real de Cristo, a partir da consagração do pão e do vinho na Santa Missa, no qual os elementos hóstia e vinho, após serem consagrados, transformam-se em essência na carne e no sangue de Cristo. A comemoração de Corpus Christi faz parte do calendário da Igreja Católica e de algumas igrejas anglicanas. A data não é comemorada por cristãos ortodoxos nem pelos protestantes. A comemoração foi instituída pela Igreja no século XIII, no dia 8 de setembro de 1264 durante o pontificado do Papa Urbano IV, Papa da Igreja de 1261 a 1264. A criação de uma comemoração em homenagem ao sacramento da Eucaristia foi resultado da influência dos relatos de uma freira belga que nasceu nas proximidades da cidade de Liege, em 1193. Os relatos sobre Juliana de Montcornillon indicam que ela dizia ter, durante anos, visões e sonhos que traziam uma mensagem divina acerca da importância de se criar uma festa que comemorasse de maneira apropriada o sacramento da Eucaristia. Esses relatos influenciaram inicialmente Roberto de Tourotte, bispo da diocese de Liege, que autorizou a realização de uma comemoração no ano de 1247. O bispo de Tourotte não chegou a presenciar a comemoração realizada, pois acabou falecendo antes disso. No entanto, os relatos de Juliana impactaram outra pessoa em Liege, o arcediago Jacques Pantaleon, que na Idade Média era o auxiliar do bispo nos ofícios, tinha certos poderes. O arcediago Jacques Pantaleon nasceu em Troyes, na França, e em 1261 seria entronizado papa sob o nome de Urbano IV. Foi o responsável por oficializar a criação dessa celebração. Além dos relatos de Juliana de Montcornillon, outro acontecimento narrado sensibilizou o Papa a criar Corpus Christi. Os relatos afirmam que em 1264, um sacerdote da Boêmia chamado Pedro de Praga foi a Roma para se encontrar com Urbano IV. Durante seu retorno à Boêmia, Pedro de Praga deteve-se em Bolsena e lá realizou o sacramento da Eucaristia. Durante o sacramento, conta-se que o sangue começou a verter da hóstia consagrada. Esse suposto milagre ficou conhecido como Milagre de Bolsena e seu relato rapidamente se espalhou, alcançando o próprio Papa, que pouco tempo depois, oficializou a criação de Corpus Christi. Aos poucos, a festa difundiu-se por outras localidades da Europa. Corpus Christi teve sua importância reconhecida durante o século XIV e práticas comuns à festa foram criadas com o passar do tempo. A procissão de Corpus Christi lembra a caminhada do povo de Deus, os peregrinos, em busca da terra prometida. O feriado de Corpus Christi está ligado à Páscoa, que marca a morte e a ressurreição de Cristo, que tem, por sua vez, ligações com a Páscoa judaica, a saída dos hebreus do Egito para a terra prometida. A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e logo depois do domingo de Pentecostes e da festa da Santíssima Trindade. O Pentecostes vem do grego pentekoste, que significa 50º. A origem dessa festa é baseada em uma antiga tradição hebraica, chamada Shavuot, que significa semanas.
Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. O design do ostensório, normalmente confeccionado em ouro, tem um significado que vai muito além de simplesmente ser um objeto pomposo. Ele representa o sol resplandecente com raios saindo do centro, cujo simbolismo é evidente à luz de Cristo espalhando-se pelo mundo inteiro. A hóstia é o termo usado para o pão consagrado pelo sacerdote ordenado, o bispo em primeiro e o presbítero em segundo lugar, mas também podendo ser usado pelos diáconos. Após a consagração, a hóstia torna-se verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo. De acordo com Nicolaus Gir no livro The Holy Sacrifice of the Mass, a ação de partir a hóstia ao meio e colocar uma pequena partícula da hóstia no cálice tem raízes na igreja primitiva e é um costume que significa a unidade entre Papa e bispo local. Doxologia. Apesar do nome aparentemente ser difícil, se trata daquela oração em que o padre eleva o corpo e o sangue de Cristo e diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Uma tradição típica de Corpus Christi no Brasil trazida pelos portugueses é a atividade de produzir tapetes. Os tapetes de Corpus Christi são uma prática comum em muitas partes do país, representando símbolos e cenas importantes da fé católica. Diversos ícones que fazem ligação com o tema como o cálice, a hóstia, o pão, o vinho e a figura de Nossa Senhora, são representados nas imagens pintadas. Constituem uma espécie de homenagem à simbologia do sacramento da Eucaristia. Os tapetes são confeccionados a partir de vários produtos como serragem, borra de café, areia e outros materiais. O significado é preparar o caminho por onde o corpo de Cristo vai passar. Para a Igreja Católica, a prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Os fiéis só podem pisar sobre os tapetes depois da passagem do padre, que leva a hóstia e abençoa o trajeto. O dia de Corpus Christi, que neste ano é comemorado nesta quinta-feira, 8 de junho, ponto facultativo, não é um feriado nacional de acordo com a Portaria número 14.817, de 20 de dezembro de 2021. Algumas das capitais onde Corpus Christi é feriado por lei são Manaus, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Não é feriado, por exemplo, em João Pessoa, Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro e Recife. MZ Notícias, agradece a você que já é inscrito. E para você que chegou até aqui, se gostou se inscreva, ative o sininho, dê o like, compartilhe e nos ajude a crescer. Faço porque gosto, mas podendo ser remunerada, por que não, né? Um ótimo feriado a todos e se cuidem. Obrigada por assistir.